Ao longo dos anos, Abby e Brittany Hensel demonstraram que muitas das atividades consideradas comuns para a maioria das pessoas também fazem parte de suas vidas. Entre as curiosidades que mais chamam a atenção do público está o fato de ambas possuírem carteira de motorista. Para conquistar essa independência, cada uma precisou realizar avaliações e demonstrar suas próprias capacidades. Embora compartilhem um corpo, cada irmã possui controle sobre um lado diferente dele, exigindo um nível extraordinário de coordenação para tarefas do cotidiano. Ainda assim, elas aprenderam a dirigir, viajar, estudar e administrar compromissos com a mesma determinação que sempre marcou sua trajetória. Para quem observa de fora, esses feitos podem parecer extraordinários, mas para Abby e Brittany, representam apenas parte da rotina construída ao longo de décadas de adaptação e trabalho em equipe. Essa capacidade de transformar desafios em situações administráveis é um dos aspectos que mais impressiona quem conhece sua história. Mais do que despertar curiosidade, suas conquistas mostram que a independência pode assumir diferentes formas. Ao longo da vida, elas provaram repetidamente que limitações físicas não precisam impedir alguém de buscar autonomia, desenvolver habilidades e participar ativamente da sociedade. O interesse do público ao longo dos anos. Existem histórias que permanecem na memória coletiva por muitos anos, e a trajetória de Abby e Brittany certamente é uma delas. Desde a infância, as irmãs atraíram atenção não apenas por sua rara condição física, mas também pela forma positiva com que enfrentaram os desafios da vida. Conforme cresceram, o interesse do público evoluiu junto com elas. As pessoas deixaram de enxergá-las apenas como um caso médico incomum e passaram a acompanhar suas conquistas acadêmicas, profissionais e pessoais. Com o avanço das redes sociais, essa curiosidade ganhou novas dimensões. Cada aparição pública, entrevista ou publicação passou a gerar discussões, perguntas e inúmeras demonstrações de apoio. Embora a atenção constante possa ser desgastante, ela também revelou o impacto positivo que sua história exerce sobre milhares de pessoas. Muitos admiradores encontram inspiração na maneira como as irmãs enfrentam obstáculos com serenidade e confiança. Ao longo do tempo, Abby e Brittany construíram uma relação singular com o público, baseada na transparência sobre alguns aspectos de suas vidas e na preservação de outros. Essa escolha lhes permitiu compartilhar experiências significativas sem abrir mão da privacidade necessária para viver de forma autêntica e equilibrada. Mudanças naturais na vida adulta. Assim como acontece com qualquer pessoa, a vida adulta trouxe novas responsabilidades, escolhas e transformações para Abby e Brittany. Após concluírem seus estudos universitários, elas passaram a dedicar grande parte do tempo à carreira e aos projetos pessoais. A transição da juventude para a vida profissional representou uma etapa importante de crescimento e amadurecimento. Durante esse período, aprenderam a equilibrar expectativas externas com seus próprios objetivos, construindo uma rotina baseada em estabilidade e propósito. Embora o público frequentemente demonstre interesse por detalhes específicos de suas vidas, as irmãs sempre procuraram direcionar a atenção para aquilo que consideram realmente importante: educação, trabalho,
relacionamentos e qualidade de vida. Essa postura contribuiu para que fossem reconhecidas não apenas por sua condição rara, mas também por suas realizações concretas. Ao longo dos anos, elas mostraram que os mesmos temas que fazem parte da vida de qualquer adulto, carreira, família, amizades e crescimento pessoal, também fazem parte da sua realidade. Essa semelhança humana é justamente o que torna sua história tão próxima e inspiradora para pessoas de diferentes origens e experiências. A importância da família. Desde o nascimento, a família desempenhou um papel fundamental na vida de Abby e Brittany. Seus pais enfrentaram decisões difíceis e desafios complexos, sempre guiados pelo desejo de oferecer às filhas as melhores oportunidades possíveis. Em vez de permitir que previsões pessimistas determinassem o futuro das meninas, escolheram acreditar em seu potencial. Essa confiança ajudou a criar um ambiente onde as irmãs puderam desenvolver autoestima, independência e coragem para enfrentar o mundo. Ao longo dos anos, o apoio familiar permaneceu constante, servindo como uma base sólida em momentos de mudança e crescimento. Os laços construídos dentro de casa contribuíram para fortalecer a capacidade das irmãs de lidar com desafios externos e com a atenção pública que frequentemente as acompanha. Além disso, a família sempre incentivou uma visão positiva da vida, focada nas possibilidades em vez das limitações. Essa filosofia influenciou profundamente a maneira como Abby e Brittany enxergam a si mesmas e o mundo ao redor. Sua história demonstra que amor, apoio emocional e incentivo podem fazer uma diferença extraordinária na vida de qualquer pessoa, especialmente diante de circunstâncias incomuns. Educação como caminho para a independência. A formação acadêmica teve papel central na construção do futuro das irmãs. Desde cedo, elas compreenderam que a educação seria uma ferramenta importante para alcançar independência e realizar seus objetivos. Durante os anos escolares e universitários, enfrentaram desafios semelhantes aos de muitos estudantes, incluindo provas, trabalhos, prazos e decisões relacionadas ao futuro profissional. Ao mesmo tempo, precisaram desenvolver estratégias próprias para lidar com situações específicas de sua realidade. Essas experiências fortaleceram habilidades como comunicação, organização e resolução de problemas. Quando concluíram a graduação, não estavam apenas recebendo um diploma, mas celebrando anos de dedicação e esforço conjunto. O sucesso acadêmico das irmãs serviu de inspiração para inúmeras pessoas, demonstrando que o acesso à educação e às oportunidades adequadas pode transformar vidas. Mais importante ainda, mostrou que expectativas limitadas não devem definir aquilo que alguém é capaz de alcançar. A trajetória educacional de Abby e Brittany continua sendo lembrada como um exemplo de perseverança, disciplina e confiança na capacidade humana de aprender, crescer e superar obstáculos, construindo uma carreira com propósito. A escolha pela educação como profissão refletiu muitos dos valores que sempre estiveram presentes na vida das irmãs. Trabalhar com crianças ofereceu uma oportunidade de contribuir positivamente para a comunidade e compartilhar experiências que poderiam inspirar futuras gerações. Como educadoras, elas passaram a ser reconhecidas não apenas por sua história incomum,
mas também por sua competência, dedicação e profissionalismo. Em sala de aula, demonstram diariamente a importância da inclusão, do respeito e da valorização das diferenças. Seus alunos aprendem conteúdos acadêmicos, mas também recebem uma poderosa lição sobre empatia e convivência. Ao escolher uma carreira voltada para o desenvolvimento de outras pessoas, Abe e Brittany reforçaram a mensagem de que todos têm algo valioso a oferecer à sociedade. Sua atuação profissional evidencia que realizações significativas são construídas por meio de trabalho consistente e comprometimento. A educação tornou-se mais do que uma profissão. Tornou-se uma extensão dos princípios que orientam suas vidas e uma maneira concreta de impactar positivamente aqueles que cruzam seus caminhos, enfrentando a curiosidade do mundo. Poucas pessoas sabem o que significa crescer sob observação constante. Desde muito jovens, Abe e Brittany precisaram aprender a lidar com perguntas, olhares e comentários vindos de pessoas que desejavam compreender sua realidade. Embora parte dessa curiosidade seja motivada por admiração genuína, ela também pode gerar desafios relacionados à privacidade e ao bem-estar emocional. Ao longo dos anos, as irmãs desenvolveram uma postura equilibrada diante dessa situação. Elas compartilham aspectos importantes de suas experiências quando consideram apropriado, mas também estabelecem limites claros sobre aquilo que desejam manter reservado. Essa capacidade de proteger sua vida pessoal enquanto continuam inspirando o público demonstra maturidade e autoconhecimento. Em uma era marcada pela exposição constante nas redes sociais, sua postura oferece uma reflexão importante sobre a necessidade de respeitar escolhas individuais e reconhecer que toda pessoa merece espaços de privacidade. A atenção pública faz parte de sua história, mas não define quem elas são, nem determina o rumo de suas vidas. Lições que ultrapassam as diferenças. A trajetória de Abe e Brittany oferece ensinamentos que vão muito além das circunstâncias que as tornaram conhecidas. Sua história fala sobre cooperação, resiliência, confiança e adaptação. Ela mostra que desafios podem ser enfrentados com criatividade e determinação, e que diferenças não diminuem o valor ou o potencial de uma pessoa. Ao longo dos anos, as irmãs demonstraram uma capacidade admirável de encontrar equilíbrio entre individualidade e parceria, desenvolvendo uma convivência baseada em respeito mútuo e comunicação constante. Essas qualidades inspiram pessoas em diferentes partes do mundo porque refletem aspectos universais da experiência humana. Todos enfrentam obstáculos, tomam decisões difíceis e buscam construir uma vida significativa. Ao compartilhar parte de sua jornada, Abe e Brittany ajudam a ampliar a compreensão sobre inclusão e diversidade, incentivando uma visão mais humana e acolhedora das diferenças. Seu exemplo continua mostrando que coragem e determinação frequentemente têm um impacto muito maior do que qualquer limitação física. Uma história que continua evoluindo. Mesmo depois de décadas sob os holofotes, a história de Abe e Brittany continua em constante evolução. Novos capítulos surgem naturalmente à medida que seguem construindo suas vidas, desenvolvendo projetos e fortalecendo relacionamentos importantes. Embora o público continue demonstrando interesse por sua trajetória,
o aspecto mais relevante permanece o mesmo. Elas são duas pessoas que encontraram maneiras únicas de viver plenamente e perseguir seus objetivos. Seu legado não está apenas na raridade de sua condição, mas na forma como enfrentaram desafios com dignidade, otimismo e perseverança. Cada conquista alcançada ao longo dos anos reforça a mensagem de que a vida pode ser vivida de forma significativa, mesmo diante de circunstâncias extraordinárias. Ao olhar para sua jornada, o que permanece não é a curiosidade, mas a admiração por duas mulheres que transformaram desafios em oportunidades e mostraram ao mundo que a verdadeira força está na capacidade de continuar avançando, aprendendo e inspirando outras pessoas pelo caminho.